Outro caso que analisamos foi a fatoração de um trinômio. Nós temos que ele pode ser um quadrado perfeito ou não ser um quadrado perfeito. Como que nós vamos verificar isso? Primeira coisa, o que nós vamos fazer? Esse é o procedimento que nós aprendemos em nossa aula. Nós vamos pegar o primeiro e o último termo e verificar se os dois possuem raízes exatas. Ou seja, eu vou tirar a raiz do primeiro termo e vou tirar a raiz do último termo. Então, o que nós temos? Que raiz de x ao quadrado nada mais é do que x. E a raiz de 25 é 5. Então, isso nos indica, ou seja, nos dá uma direção que isso daqui pode ser um quadrado perfeito. Qual é o outro termo que nós devemos analisar para saber se é um quadrado perfeito? O termo do meio. Nós temos que 10x pode ser escrito de que forma? Pode ser escrito como 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, nós temos que 2 vezes 5, 10, vezes x, x. Logo, o que nós temos? Nós temos que se trata de um quadrado perfeito. E como que nós montamos ele? Nós montamos ele do seguinte modo. Ele vai ser x mais 5 ao quadrado. Usando a nossa frase, que foi dada na prova, cada um tem a sua, o que nós vamos fazer? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso vai nos possibilitar chegar que isso é dado por x ao quadrado, mais 10x, mais 25, que foi a expressão dada em nosso exercício. Logo, nós temos que a fatoração desse trinômio, que nós detectamos que é um quadrado perfeito, é dada por x mais 5 ao quadrado. Então, a nossa resposta é x mais 5 ao quadrado. O outro caso envolve o sinal de menos. No entanto, a única coisa que vai mudar é que se o dobro do produto desses dois termos forem negativo, vai ter um sinal de menos aqui. Para revisar o último caso, ou seja, o caso da última aula, ou seja, trinômio de um quadrado que não é perfeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício da página 389, módulo 20, caderno 3. Me lembro que em nossa live nós terminamos o exercício A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o item B e C, e o item D, E e F ficará para ser corrigido no nosso check-in na próxima quarta. Então, eu tenho que o B é dado por P quadrado mais 9P mais 18. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui é se o primeiro termo e o último termo são raízes perfeitas, ou seja, são quadrados perfeitos. Então, nós temos que vamos tirar a raiz do primeiro termo e tirar a raiz do segundo termo. Então, o que nós temos? Que raiz de P quadrado é P. E raiz de 18, nós não temos um número exato. Ou seja, nós não temos um número natural. Então, isso nos indica que isso daqui não se trata de um quadrado perfeito, como feito no item anterior. Então, como que nós vamos resolver esse exercício? Primeiramente, nós temos que a expressão p quadrado mais 9p mais 18 pode ser reproduzida da seguinte forma, ou seja, pela fatoração de dois termos. Primeiramente, nós vamos reproduzir o termo literal, p quadrado. Esse é simples, p vezes p. Como aqui tem mais e mais, nós já podemos identificar que os sinais são mais. Agora, nós temos que preencher essas lacunas. Como que nós vamos preencher? Fazendo a seguinte pergunta. Que número que somado dá 9 e que multiplicado dá 18? Então, nós temos que 9 vezes 2 dá 18. No entanto, 9 mais 2 dá 11, o que não nos ajuda. Então, devemos procurar outro número. Primeiramente, eu tenho que 6 vezes 3 é 18. E 6 mais 3 é 9. Então, eu achei dois números que somado dão 9 e multiplicado dão 18. Logo, aqui é dado por 6 e aqui por 3. Logo, a minha expressão fatorada desse trinômio, que não se trata de um quadrado perfeito, é dada por P mais 6 vezes P mais 3.
Agora vamos fazer o item C. Nós temos b quadrado mais 3b menos 130. Primeira coisa, vamos analisar se isso aqui se trata de um quadrado perfeito. Nós vamos extrair a raiz do primeiro e do último termo. Nós temos que a raiz aqui se trata de b. Raiz de 130 não tem um número natural. Então, eu sei que isso daqui é um trinômio, mas não se trata de um quadrado perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, escrever esse trinômio dessa forma e reproduzir o termo literal. Aqui, para reproduzir o termo literal, nós vamos fazer b mais b. Sabemos que aqui agora tem um sinal de mais e menos, então nós não vamos identificar o sinal agora, somente depois de nossa pergunta. A nossa pergunta é a seguinte: que número que somado dá 3 e multiplicado dá menos 130? Então, primeiramente, nós sabemos que para dar menos 130 ou mais 130 nesse momento, nós podemos ter 10 vezes 13. Pois 10 vezes 13 dá 130. Agora, nós devemos analisar a soma algébrica desses números, de modo a obtermos aqui mais 3. Então, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que menos 10 mais 13 vai dar 3, pois eu tenho uma dívida de R$ 13, eu tenho uma dívida de R$ 10 e tenho 13. Paguei essa dívida, me sobrou R$ 3. Então, nós temos que o sinal negativo vem aqui. Então, agora nós temos que os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 130 é menos 10 e 13. Então, posso colocar aqui menos 10 e mais 13. Note que esses números, esses fatores podem trocar de ordem, ou seja, ser primeiramente b mais 13 e depois b menos 10. Então, está aqui feita a nossa revisão com todos os casos de fatoração estudado até agora.